A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje vamos estar trabalhando aí com o tema das emoções, entendendo as emoções e levando as crianças a compreendê-las. É muito importante que as crianças saibam como lidar com as emoções, visto que todos nós seres humanos, somos guiados por nossas emoções. Precisamos saber identificá-las, mas geralmente as crianças têm dificuldade para fazer essa identificação do que está sentindo, expressar, expor para fora o que está sentindo, qual é a emoção que está a dominando naquele momento. E ela, sabendo expressar, ela vai compreender. Então, ela tem que primeiro aprender a identificar as emoções para poder saber a forma de expressar e passar a compreender esta emoção. Ela vai aprender a lidar com as emoções. Por isso é essencial trabalhar desde cedo. Tem que ser trabalhado desde pequenininho, desde criancinha mesmo, para ele já saber lidar com essas emoções. E assim a criança vai saber lidar melhor com as situações vivenciadas, as dificuldades enfrentadas no seu dia a dia. E ela vai conseguir ultrapassar essas dificuldades, vencer esses obstáculos com mais facilidade e com menos sofrimento. Então vai poupar essa criança de estar sofrendo, de estar se angustiando. Por isso a importância que as crianças saibam identificar, saibam compreender as emoções. É o início do processo de inteligência emocional, que favorece também o aprendizado. Muitas vezes uma criança chora para conseguir alguma coisa que queira. Tem criança que quer um brinquedo e chora, esperneia. Mas por que muitas vezes ele faz isso? Porque ele não sabe expressar, não sabe colocar para fora o seu sentimento que ele está sentindo. E ele pensa que essa é a única maneira dele se expressar, através do choro. Então, por isso, muitas vezes, algumas atitudes que nós vemos em algumas crianças é reflexo do seu emocional, mas como tem dificuldade de saber lidar, não sabe identificar as emoções, então ele vai achar uma maneira de tentar se expressar e muitas vezes é através do choro, do que ele conhece. Isso explica também diversos comportamentos, como uma criança que passa por um processo de luto ou de conflitos em casa e passa a se comportar de maneira agitada e agressiva. Como eu disse, muitas vezes é reflexo. A atitude é um reflexo da emoção que esta criança não está sabendo lidar. Ela não compreende o que ela está sentindo e muitas vezes a maneira que ela vê para expressar, extravasar, colocar para fora é se tornando agressiva, agitada. Então, nós temos que ter paciência quando nos deparamos com crianças assim, sabemos lidar, para sabermos lidar. O que acontece? Quando nós estamos trabalhando com crianças especiais, eu escuto muitas pessoas falando, todos são nervosos, são muito agitados, mas eles vêm de várias frustrações. Eu já coloquei aqui, exemplificando, que muitas vezes são apontados, muitas vezes as pessoas os tratam de uma forma diferenciada. E isso tudo, essa emoção, eles de repente não saibam lidar da maneira que deveria, não saiba expressar. E aquilo vai ficando ali, vai angustiando, aprisionando. E a maneira que eles encontram muitas vezes é se tornar agressivo. Então seria uma forma de defesa, digamos assim. Agora, a partir do momento que você trabalha com estas crianças, e eu digo no geral, você tem que trabalhar as emoções com as tuas crianças, porque criança tem mais dificuldade para identificar emoção.
Então você tem que trabalhar sim para que essas crianças tenham seu emocional bem trabalhado. Sejam crianças que não é qualquer situação que vai fazer com que elas se sintam angustiadas, tristes, porque elas vão saber lidar da forma necessária com cada emoção, cada sentimento que está sentindo naquele momento. Reconhecer as emoções é importante também para proporcionar o desenvolvimento de empatia nas crianças. Por quê? Se a criança compreende, ele sabe identificar a emoção, ele vai se tornar uma criança mais sensível, com mais misericórdia, digamos assim. Por quê? Ele vai se colocar no lugar do outro. É aquela criança que muitas vezes nós falamos, nossa, como essa criança tem sensibilidade, que criança abençoada. Por quê? É uma criança que sabe identificar e sabe lidar com as emoções. Se ele vê uma outra criança triste, ele já se coloca no lugar. Nossa, o que aconteceu? Essa criança está triste, poderia ser eu estar nessa tristeza. E ele vai procurar ajudar. Então vai se tornar uma criança com muito mais empatia, mais fácil de lidar, uma criança que se coloca no lugar dos outros, uma criança de um bom coração, que sempre vai tentar ajudar o próximo. Quando a criança aprende a nomear e a reconhecer as emoções, sabe identificá-las não somente em si, como eu acabei de falar, mas também nos outros, e assim poderá ajudar. É necessário que você mostre que não é errado sentir as emoções. Não é errado. Todos nós sentimos, todos nós temos nossos momentos de alegria, de tristeza, de raiva, nervosismo, indecisão, dúvida. Mas, a partir do momento que essa criança está sendo trabalhada, que ela está compreendendo, quando é um sentimento, quando é uma emoção não tão boa que está tomando conta, opa, ele já vai dominar esta emoção, já vai saber lidar com essa situação. Não é qualquer coisa que vai tirar essa criança do sério, que vai fazer com que esta criança se torne agressiva. Ele vai compreender e vai saber que em momentos de raiva, muitas vezes é melhor pedir, Senhor, tenha misericórdia, não falar nada, não revidar, não tentar se vingar. Então ele vai saber lidar com essas emoções e fica muito mais fácil dessa criança ter um desenvolvimento exemplar, um desenvolvimento abençoado. E você aí já vai trabalhando os princípios bíblicos em cima disso. Trabalhe passagens bíblicas onde a emoção foi expressada. Por quê? Sempre que eu falo de trazer atividades, trazer as histórias inclusivas, todas têm que estar embasadas com ligação bíblica. Eu não posso trazer para dentro da igreja algo e não trabalhar a Bíblia. Então, a ênfase é a palavra do Senhor. Eu tenho que dar ênfase à palavra do Senhor. E tem como eu trabalhar as emoções com base bíblica? Logicamente. Eu vou dar um exemplo. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus chegou em frente ao sepulcro, onde estava enterrado, onde estava lá morto, o seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Primeiro, ele foi o que? Contagiado por uma emoção de tristeza em saber que seu amigo estava morto. É errado sentir emoções? Não. Mas Jesus não se desesperou. Olha aí a diferença, porque sabia que um milagre iria acontecer. Então, é ensinar isso para as crianças. José, seus irmãos
prejudicaram tanto ele, tentaram mal contra a vida dele. E quando ele já estava como governador, que seus irmãos foram até ele, que ele poderia ter se vingado, ele reconheceu os irmãos. Os irmãos de imediato não reconheceram ele. E a palavra do Senhor nos diz que José se retirou e chorou escondido. Eu creio que naquele momento foi um misto de emoções que tomou conta de José. As lembranças, eu creio que raiva, felicidade de estar vendo os irmãos, tristeza. Eu creio que foi um misto de emoções. Mas ele poderia deixar o quê? Que a vingança tomasse conta do seu coração. Mas foi ao contrário. Ele era temente, um servo valoroso do Senhor. Apesar de todas aquelas emoções estarem tomando conta dele naquele exato momento, ele teve o domínio sobre estas emoções. E fez o bem aos seus irmãos. Então, trabalhe com as crianças. E eu trouxe aqui a sugestão, é o termômetro das emoções. Olha aqui. Estou pensativo, em dúvida, com medo. Ai, tô risonho hoje, alegre, dando gargalhadas. Tô chorando. Bravo. Assustado. Triste. Feliz. Alegre. E esse termômetro você vai colocar na tua sala. Eu diria que é essencial todas as salas aí que tem o culto infantil paralelo ou EBD, ter que ter o termômetro das emoções. Por quê? Você vai fazer e a criança vai chegar e ela vai identificar como ela está naquele dia. Ah, hoje eu estou muito feliz. Aí ela vai andar aqui e vai deixar o quadradinho aonde? Na carinha do feliz. Você vai saber que aquela criança, ela está muito feliz naquele dia, ela está bem. Mas de repente na tua sala vai ter uma criança que chorou, que está angustiada. E você vai conseguir trabalhar com esta criança, trabalhar o emocional. De repente uma criança que chegou lá com raiva, brava. E você vai ali trabalhando com essa criança, saber o que acontecer, o que aconteceu, por que essa criança está desta maneira. E eu vou postar lá essa atividade em sulfite, tamanho pequeno. Se vocês quiserem imprimir, só pintar, mas eu diria como a minha ideia que vocês fizessem de EVA e colassem na sala de vocês. Ok? Fica como atividade. Deus abençoe grandemente.